Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de dicas de fórmula. Na dica de hoje a gente vai aprender a tão famosa função PROC-V, uma função das principais que o Excel disponibiliza para a gente fazer procura e referência. Bom, antes disso eu gostaria de convidar todos a acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/VPX Soluções, ou então buscando também como VPX Soluções em Tecnologia. Lá vocês encontram conteúdo de aprendizado, de conhecimento, postado semanalmente, diariamente. E lá também vocês encontram, através dos nossos álbuns, os nossos serviços prestados. Além das nossas videoaulas, nós também somos uma empresa desenvolvedora de sistemas em Excel. Sistema esse para qualquer tipo de finalidade, bem como manual de identidade visual, tudo relacionado à identidade visual, cartão de visita, folder, fachada, folhetos, banners, enfim, tudo relacionado a esse tipo de atividade. E também a parte de treinamentos em Excel, além das videoaulas, nós também prestamos treinamentos em Excel e consultoria de negócios. Então não deixe de acessar facebook.com/VPX Soluções. Bom, voltando aqui à nossa dica. A PROC-V. O que é a PROC-V? A PROC-V nada mais é do que uma fórmula de procura e referência. Ela serve simplesmente para a gente localizar uma informação de um outro banco de dados para que a gente agilize o nosso trabalho, para que seja mais rápido, seja mais prático e ajude muito na parte de desenvolvimento de uma planilha. Bom, o que acontece? Aqui eu coloquei um título, isso aqui é só um título treinamento Excel, que está na minha Plan 1. Aqui na outra Plan 2, eu tenho uma outra tabelinha bem pequena que tem uma informação de treinamentos. Esses treinamentos aqui, então, essa coluna aqui. É exatamente isso que a gente vai procurar. Esses treinamentos. Eu quero, através daquela coluna, preencher e selecionar qual é o treinamento. Bom, vamos lá então. Eu vou alterar uma coisa aqui na minha planilha. Eu vou aqui na minha Plan 2 e, ao invés de posição, eu vou simplesmente colocar número, quantidades, de 1 até 8. Eu vou alterar esse formato e vou colocar a numeração como geral, porque é através dele que eu vou consultar os treinamentos. Então eu vou lá e colocar em geral, para que ele apareça somente números mesmo. Ok. Então quando eu digitar, por exemplo, o número 1, eu quero que apareça o meu resultado da minha PROC-V, módulo básico. Quando eu digitar 2, apareça módulo intermediário, e assim sucessivamente. Então eu vou colocar aqui posição. Vou usar o meu pincel de formatação para formatar exatamente igual. Vou aumentar essa coluna aqui também. Ok. Então eu vou digitar aqui a posição e eu quero que aqui o treinamento em Excel seja o meu resultado. Então a minha fórmula vai ser exatamente aqui, onde vai ser o meu resultado. Então eu vou digitar PROC-V. Percebam a introdução que ele faz. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor à mesma linha da mesma coluna específica. Como padrão, a tabela deve ser classificada em ordem crescente. Essa classificação que ele diz, isso é necessário caso hajam números ou informações duplicadas. Se na sua tabela você tiver várias vezes a mesma informação, então isso pode ser um problema. Você pode trazer a informação incorreta, a informação essa que você não quer. Agora, se a informação ela é exclusiva, aí não é necessário, aí já não tem mais tanta necessidade de usar essa classificação. No meu caso, a gente não tem duplicadas, então não há necessidade. Outra coisa que é importante que ele fala é essa questão de valor à coluna à esquerda. Ele é necessário que seja dessa forma. A PROC-V só permite que vocês consultem valores à esquerda. Como assim? Eu vou fechar aqui, eu vou voltar aqui na minha tabela principal. Percebam que o valor que eu vou procurar é a minha posição. Os treinamentos serão o resultado, mas o valor procurado está obrigatoriamente à esquerda do meu resultado. Essa regra vale para todos. Sempre o valor procurado, que é a minha posição,
vai estar à esquerda do meu resultado. Isso é uma regra. Então, vamos lá, voltando então à minha plan 1. E vamos agora realmente digitar a fórmula. Igual PROC V, eu abri o parênteses, ele me mostra as variáveis, quais são as necessidades dessa fórmula. Bom, primeira coisa que ele pergunta é onde está o valor procurado, o valor que realmente vai fazer essa procura. Onde está nosso valor procurado? É exatamente a posição, onde a gente vai inserir essas posições. Ok, coloquei então o meu ponto e vírgula, e agora ele me pergunta, dessa informação que eu estou procurando, essa aqui então no caso, onde está a minha informação? Então, ele pede exatamente a matriz tabela. Eu vou lá na minha plan 2 e eu vou selecionar sempre aquela regra da esquerda, exatamente porque vocês vão precisar fazer isso aqui, ó. Vocês precisam obrigatoriamente trazer, eu não vou nem colocar o título, vocês precisam obrigatoriamente trazer a informação, sempre primeiro a informação procurada para o resultado. Então sempre tem que ser dessa forma. Bom, eu vou colocar o meu ponto e vírgula, vou voltar para lá. Ok, agora ele me pergunta número, índice, coluna. Número, índice, coluna. Ok, o que é isso? Aqui a gente selecionou um intervalo que vai de B3 até C10. Significa então que a gente tem duas colunas, coluna B e coluna C. A informação do meu resultado está em qual coluna? Então é exatamente isso que ele pede. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então a partir da primeira informação que vocês colocam, vocês vão contar as colunas. Então, se for aqui no nosso caso, é a coluna 2. Então a minha informação a partir do meu intervalo está, o resultado que eu quero está na coluna 2. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Vou colocar o número 2, ponto e vírgula. Agora ele me faz uma pergunta de procurar intervalo. Ele me mostra já automaticamente duas informações, verdadeiro ou falso. Verdadeiro, o que acontece? Ele vai colocar uma correspondência aproximada. O que é isso? Ele vai achar informações próximas àquela que vocês estão procurando. Não é o ideal, porque se tiver alguma informação parecida, ele vai considerar como certa e não é o ideal. Utilizem sempre a correspondência exata, ou seja, a opção falso. Por quê? Se ele achar exatamente aquilo que vocês estão procurando, o resultado vai ser positivo. Agora, se ele achar próximo ou então ele não achar, o resultado vai ser negativo. Então, como que vocês podem fazer? Ou vocês podem colocar falso, tá? Ou vocês escrevam falso ou coloquem falso, ou então vocês simplesmente coloquem a opção 0. Partam do princípio que 1 é verdadeiro e 0 é falso. Então eu vou colocar o 0. Apertei o Enter. Acabou a nossa fórmula. Mas por que essa informação está dando com o resultado não encontrado? Porque a gente não decidiu nenhuma informação aqui ainda. Mas a partir do momento que eu inserir essa informação aqui, ele vai me trazer o resultado. Olha só, por exemplo, se eu colocar 1, olha lá, trouxe o resultado conforme esperado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o resultado funcionou conforme o que a gente esperava, deu tudo certo e a informação funcionou. Só que aqui, quando a gente não tem nenhuma informação, ou então quando o número não é encontrado, por exemplo, eu vou colocar aqui 45. Ele não existe 45, porque a nossa tabela vai só de 1 até 8. Então aqui, 45, o resultado é não encontrado. Existe alguma forma da gente colocar essa fórmula para que quando não for encontrado esse resultado, o valor seja vazio? Aí a gente pode apelar para a nossa fórmula de C, para a nossa fórmula de condição. Eu vou colocar aqui na frente da fórmula, a fórmula de C. Numa outra videoaula a gente explica direitinho essa fórmula de C com uma precisão um pouquinho maior. Eu vou colocar se